Bom dia, irmãos. É com grande alegria, um privilégio muito grande que nós estamos aqui nessa manhã, tratando do tema a que nos propusemos, que é o crescimento da igreja. E vamos examinar esse tema numa atitude de oração, para que Deus aclare as nossas mentes e corações, para que possamos compreender verdadeiramente qual o seu propósito, o que é que Ele quer, especialmente de cada um de nós, uma aplicação individual, para que nós possamos ser edificados nesse tema, como também já estamos sendo em todos os demais temas que têm sido tratados aqui nesta abençoada conferência que a cada ano se repete. O tratamento do tema de crescimento de igrejas, ele pode normalmente se concentrar em duas áreas. A primeira é examinando aquelas fórmulas de crescimento de igrejas que se apresentam como se essa questão fosse um tipo de ciência, fosse um tipo de abordagem matemática, fosse uma espécie de receita de bolo na qual você pega alguns ingredientes e juntando eles você tem um determinado resultado que ele não somente deve ser previsível, como também ele deve ser objetivado e com precisão matemática, a conjunção de diversos fatores vai levar a um determinado resultado. Como o expoente desse campo, nós temos um escritor e ex-missionário e professor chamado Peter Wagner, que desenvolveu ao longo de ideias que haviam sido já expostas anteriormente, mas ele desenvolveu aquilo que é chamado movimento de crescimento de igrejas. E defendem um amigável ao usuário e que seja formulada de acordo com todos esse conjunto de preposições ou de princípios que resultarão no crescimento dela. Vários livros foram escritos com várias fórmulas, questões de análise de solo e tudo mais. Mas o nosso propósito não é examinar a questão do movimento de crescimento de igrejas. Durante vários anos nós fizemos isso, quando isso estava sendo apresentado como novidade aqui. O Peter Wagner esteve no Brasil em várias ocasiões, em algumas ocasiões falando especificamente sobre isso. Nós tivemos a oportunidade até de escrever algumas coisas sobre essa questão, outros fizeram também. E eu considero que, sendo essa uma conferência de fé reformada, é bem evidente que a base dessas ideias é que a salvação é uma espécie de uma mera persuasão humana, mercadológica, em vez de uma ação milagrosa de um Deus soberano que transforma vidas. Uma ação que coloca carne e espírito em ossos secos, como nos ensina Ezequiel capítulo 37. Então, o nosso propósito não é examinar esse chamado movimento de crescimento de igrejas. Não é o nosso propósito também igualmente olhar o outro enfoque de crescimento de igrejas, que é dado normalmente naquele crescimento alavancado pela realização de sinais e de maravilhas, ou por promessa de prosperidade. Ou seja, nós temos todo um segmento da igreja hoje em dia que procura um crescimento que é gerado pela sede que a natureza humana demonstra do inusitado, do sobrenatural, daquelas grandes sessões de toques, de sopros, de passadas de paletó, de quedas, de dentes de ouro, não é, que já saíram até de moda. Ou pela ênfase nas carências e nas necessidades que são atravessadas nessa vida. Aquela ênfase que é colocada num grande segmento da igreja em milagres, em curas, ou às vezes pelo desejo de aliviar as necessidades econômicas e de progresso financeiro.
aquilo que nós conhecemos como a teologia da